Meus queridos e amados irmãos, queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio, você está no meu canal. Esse é o segundo vídeo da série Atualizando, onde nós estamos estudando o seguinte tema: o Espírito Santo foi dado à igreja no sopro de Jesus ou no dia de Pentecostes? Se você não assistiu o primeiro vídeo, é preciso você voltar para o primeiro vídeo e assistir o primeiro vídeo para depois vir a esse vídeo. Então eu estou colocando aqui um card agora, saiu aí o card, e nesse card você vai estar assistindo o primeiro vídeo, onde nós falamos sobre o caminho do Espírito Santo, a trajetória do Espírito Santo desde a criação até a morte de Jesus Cristo, sobre quem o Espírito Santo agia, as manifestações do Espírito de Deus, o trabalhar, qual era o propósito do Espírito de Deus a partir de Israel, a promessa do Espírito Santo de Deus sobre todas as pessoas e para a igreja. E saindo de todo o Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento, o Espírito Santo trabalhando na vida da família de Jesus, o Espírito Santo trabalhando sobre Jesus, no ministério de Jesus, e aqui nós agora partiremos no nosso segundo vídeo da série Atualizando e o nosso segundo ponto desse estudo, que é a missão de Jesus em 40 dias, onde nós iremos estudar agora a partir da ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos o objetivo de responder a seguinte pergunta: o Espírito Santo foi dado à igreja quando Jesus, em João 20, soprou sobre os apóstolos e disse, recebeu o Espírito Santo, ou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E aqui eu já quero agradecer a você por estar juntamente conosco, estudando sobre essa maravilhosa pessoa que está presente conosco, foi dado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero glorificar a Deus pela sua vida, agradecer por ser inscrito. Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal. Se você ativar as notificações, o próximo vídeo você receberá aí com você em primeira mão. Não deixe de fazer o seu comentário, tanto lá no primeiro vídeo como nesse vídeo. Coloque algo que complete, né, as suas indagações, aquilo que você não concorda, uma crítica, um elogio. Participe, nos ajude a continuar realizando este trabalho de aspergir o sangue de Jesus através do ensinamento da palavra de Deus. Então vamos para o nosso segundo ponto, a missão de Jesus em 40 dias. O Senhor Jesus Cristo sofreu as aflições e padeceu, e foi à cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ao terceiro dia, no domingo pela manhã de madrugada, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Na epístola de Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, o texto diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus. A Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus, a Bíblia diz que Jesus levantou dos mortos e a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. A Trindade, desde o início da criação, está trabalhando, se aproximando dos homens para remir os seus pecados. Jesus Cristo pagou o preço, sofreu. A morte de cruz suscitou até um termo relacionado a uma dor inimaginável, que é a dor excruciante. Jesus Cristo sofreu amarguras, injúrias, além do sofrimento físico, o sofrimento espiritual de todos os pecados da humanidade estarem sobre ele. Mas Jesus Cristo foi vitorioso. A morte não conseguiu mantê-lo na sepultura. E ao terceiro dia, Jesus Cristo levantou dos mortos. Ainda na cruz, ele salmodiava o salmo de lamento, de tristeza, o Salmo 22. Mas também dizia para o ladrão da cruz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Após o Senhor ressuscitar, levantar-se dos mortos, o Espírito Santo trabalhou em Cristo tirando da sepultura. 3 anjos desceram do céu, um dos anjos retirou a pedra do sepulcro e sentou-se em cima, 2 outros anjos entraram dentro do túmulo, provavelmente, para servi-lo em relação às túnicas. Mas Jesus Cristo agora está de pé, ressurreto. E aqueles que visitariam o túmulo, que visitariam
o sepulcro cavado na rocha, iriam ouvir do varão de branco, do anjo que estava lá sentado na pedra: por que procurais o vivo dentre os mortos? Procurais a Jesus, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E essa é a certeza da nossa vitória. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar e nos garantir a nossa vitória. Após Jesus Cristo ser ressuscitado, começa o processo que nós chamamos nesse segundo ponto de a missão de Jesus em 40 dias. Na numerologia bíblica, 40 tem um significado. 40 significa tempo de testes e de preparação para uma grande conquista ou para a realização de uma grande obra. Por exemplo, Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, sendo treinado por Deus para começar pelo Espírito, a não precisar estar tentando matar egípcio. No deserto do Sinai, o povo de Deus passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra de Canaã, mostrando a provação de Deus, segundo Deuteronômio 8, para ver se o que havia no coração. Preparação, provação. Elias caminhou após ser alimentado do céu mais 40 dias. Vemos esse 40 como teste de perseverança, como a preparação para passar o bastão do ministério para uma outra pessoa. O Senhor Jesus Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e passou 40 dias e foi tentado pelo diabo. Foi comovido, foi apertado e foi preparado para sair com grande poder. O Espírito conduziu, quando ele saiu, pelo Espírito saiu com grande virtude do Espírito Santo. Então 40 tem uma simbologia. Até quando alguém se injuriava ou se levantava contra alguém, na lei dos judeus era necessário dar 40 chibatadas. Significa, simbolizando também disciplina. Então o 40 tem um significado. E após a ressurreição de Jesus Cristo, Cristo de pé, ressurreto, venceu a morte. Ele passará agora um período de 40 dias na terra antes da sua ascensão, antes da sua subida. Então, qual o propósito de Jesus passar 40 dias aqui na terra? Se ele ressuscitou e a obra plena e completa é ele chegar ao Pai e assentar à destra do Pai. Por que eu digo que a obra é completa por conta disso? Veja Apocalipse capítulo 5. João é arrebatado até a presença de Deus, o trono de Deus, e ele chora. E ele diz por que ele chora. Porque na mão do Todo-Poderoso há um livro escrito por dentro e por fora e ninguém é digno. Então João está sabendo que aquele livro, para que aconteça um benefício à humanidade, é preciso alguém receber, usa a linguagem tomar, receber daquele livro e desenrolar, abrir o livro. Para quê? Para que a história da humanidade também seja desenrolada diante de Deus, ou seja concluída a obra da salvação. E João chorava porque não havia ninguém. Um dos anciãos que estão ao redor do trono de Deus se aproxima de João e diz: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e é digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. Jesus Cristo não havia subido para o Pai, tanto que quando Maria Madalena se aproxima e pega nos seus pés para o deter, ou seja, para ficar com eles, ele diz: não, Maria, não me detenha, ou seja, não queira que eu permaneça com vocês, porque eu ainda não subi para meu Pai. Não era simplesmente não tocar, porque ela tocou, era não querer que ele permaneça com eles, porque ainda não subi para meu Pai. Vou fazer a obra da conclusão. Que conclusão era essa? Assim como o sumo sacerdote precisava adentrar e até o trono, melhor, até a Arca da Aliança, que é o símbolo do trono de Deus, para oferecer a expiação, Jesus Cristo também deveria entrar no verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo celestial. E aí a obra estava concluída. Quando ele diz na cruz, está consumado, ele está falando da obra do seu ministério terreno, que foi concluída, que é a expiação do pecado através da sua morte. Uma vez concluída fora do arraial, conforme o autor aos Hebreus diz, fora do arraial, ele entra agora no tabernáculo de Deus e apresenta ao Pai essa obra. E o Pai diz: assenta-te à minha direita. Salmo de número 110, que também foi muito usado no início da igreja primitiva e deve ser usado ainda hoje, é claro,
pelos discípulos para mostrar a vitória de Jesus. Estevão, quando foi apedrejado, ele viu a glória de Jesus. E aí já entendemos que ele ser glorificado após a obra aqui na terra, ele voltar e estar junto do Pai. Guarde bem isso. Então, voltando para Jesus Cristo, ele ainda não subiu ao Pai. Ele tem um período de 40 dias para estar aqui na terra. Então, qual o propósito desses 40 dias, visto que este vídeo nós estamos tratando sobre a missão de Jesus em 40 dias? Então, a missão de Jesus em 40 dias pode ser dividida em 4 tópicos. E os tópicos são, primeiro, dar testemunho da ressurreição, aparecer para todos e dizer, estou aqui, ressurreto. Segundo, vivificar nos apóstolos a fé, a esperança e a comunhão com Cristo, mas entre si, que seria o permanecer na terra. Terceiro ponto, abrir o entendimento dos apóstolos para dar mandamentos acerca do reino de Deus antes dele subir aos céus. E o quarto e último subtópico deste tópico, a missão de Jesus em 40 dias, é exortá-los a esperar a promessa. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele vai trabalhar em prol dos apóstolos e daquela que será a igreja do Senhor, dando testemunho de que ele venceu, de que agora ele tem que trazer de volta a comunhão todos os apóstolos, ressuscitando e vivificando em seus corações a fé e a esperança em Cristo Jesus, abrir o entendimento para que eles compreendam as Sagradas Escrituras e recebam mandamento acerca do reino de Deus, compreendam o propósito do reino, e o quarto, exortá-los a esperar a promessa do Pai. Nós iremos ler alguns textos que dão referência a esses 4 pontos para que o nosso entendimento neste segundo vídeo venha ser claro sobre a missão de Jesus em 40 dias. Sobre o testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, na epístola onde ele defende o seu apostolado, e ele dá uma introdução mostrando Jesus Cristo aparecendo a todos, mas que também apareceu a ele. Mas não estamos tratando do chamado de Paulo, mas sim do testemunho de Jesus Cristo ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, claro que na época de Paulo. Mas alguns já dormem também. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O apóstolo Paulo, antes de testificar de que também apareceu a ele como um abortivo, né? Por derradeiro apareceu a mim, por derradeiro no sentido de que ele está no nível daqueles primeiros discípulos pela aparição de Jesus. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 15 mostra que Jesus Cristo foi visto por várias pessoas e que ele apareceu também individual para algumas delas. E qual o propósito de Jesus? Dar testemunho que ele ressuscitou, de que ele venceu o pecado. Nós iremos ler ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 22. Atos dos Apóstolos 1, 22 diz: Começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui, depois da subida de Jesus e antes do dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro está citando as Escrituras, está dizendo que alguém que tem um testemunho de Cristo por ter conhecido o seu ministério e a sua ressurreição deveria ser escolhido. Então, eles estão testificando agora para outros que Jesus está vivo, Jesus está vivificado, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo em corpo, em alma, espírito. Jesus Cristo está de pé, vitorioso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24,
dos versículos 6 ao 8, o texto diz: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O apóstolo Pedro, em Atos 1, está lembrado de que Jesus Cristo, segundo as Escrituras, ressuscitou. Aqui, o anjo que está de frente ao túmulo está exortando os seus discípulos e apóstolos a lembrar do que Jesus disse. A lembrar de quê? Da sua obra, do seu ministério. Lembrar do que Jesus fez aqui na terra. Pedro, como os demais apóstolos, e nós citamos Pedro porque Pedro sempre está se destacando por ser aquele que mais dialoga, que mais pergunta, que mais interfere. Tanto Pedro como os demais, eles não compreendiam a obra de Jesus Cristo, a obra da salvação, enquanto Jesus estava na terra. Eles não compreendiam. Veja o que diz Mateus capítulo 17, a partir do versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mas eles não compreendiam isso. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Jesus lhes explicava muitas coisas, e muitas das coisas do seu ministério eles não compreendiam. Em sua totalidade, olhando para Jesus e o que Jesus fazia, eles não compreendiam. Eles viviam o momento, o aqui e o agora. Vamos ver mais textos relacionados a isso. Pedro, mais uma vez, em João 13:36, diz: disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes ir agora. Seguir-me, mas depois me seguirás. Não sabiam como Jesus veio, para onde Jesus vai, o que era ressuscitar. E Jesus aos poucos vai se revelando, tanto que no final do ministério eles dizem: agora falas abertamente e não falas apenas por parábolas. Eles não compreendiam a morte que era necessária, a ressurreição. Tanto que o apóstolo Pedro, ele tentou impedir, tentando convencer Jesus de não se entregar para ser morto. E Deus, em Cristo, repreendeu o espírito demoníaco, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Essa iluminação, preste bem atenção à palavra, porque diz respeito ao próximo tópico e a algo que é o clímax desse estudo. A iluminação da obra da redenção, os apóstolos não tinham. E por falta dessa iluminação, eles não tinham perseverança e alegria e fé para esperar em Deus, e não tinham perseverança, alegria e fé para ser perseverante e esperar, e receber mandados e ordens de Deus. Então, tanto que depois da morte de Jesus, segundo Marcos 16:12, os apóstolos estavam tristes e chorando. Era essa a situação deles. Por quê? Porque eles não acreditavam mais, porque tudo acabou. Eles viviam o momento. E para eles tudo acabou porque Jesus havia morrido. Mas Jesus agora está ressuscitado para fazer neles resplandecer novamente essa iluminação, essa glória e essa fé e essa esperança no seu Cristo. Agora mostra a mesma dúvida de Pedro em João 14:5, que diz: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? É esse caminho, o caminho do Espírito, o caminho da salvação que Jesus está propondo e entrou em ação desde a eternidade para nos salvar. A falta de compreensão dos discípulos após a morte de Jesus, não tendo ainda Jesus se apresentado a eles. Cleopas e seu companheiro, que saíram de Jerusalém para a sua aldeia de Emaús, estavam tristes e fazendo perguntas uns aos outros a respeito do que havia acontecido. Vejam o que eles disseram a Jesus Cristo quando este se apresentou em uma outra forma, confirmando a concordância de Marcos 16:12, onde Jesus se apresentou em uma outra forma, e Lucas 24 diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Para que Jesus tirasse do coração deles a sinceridade e a verdade do que eles achavam sobre a obra de Jesus. Lucas 24, do 21 ao 24. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde essas coisas e nada aconteceu. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diz que ele vive. Olha só. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e, achando ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E Jesus os repreende, chamando de nécios. Esses discípulos ouviram as mulheres dizer sobre o túmulo vazio, sobre os anjos que disseram que ele vive, sobre os apóstolos que foram lá, mas mesmo assim não acreditaram. E por que eles não acreditavam? Porque eles não compreendiam a obra do Senhor Jesus Cristo. Eles não compreendiam porque tudo aquilo era necessário acontecer. E Jesus Cristo falou muito sobre isso. Jesus Cristo, nas suas últimas instruções, falou não só do seu sofrimento, mas falou do sofrimento que os apóstolos iriam passar após a sua partida para a glória. E nem tudo eles compreendiam, eles não tinham a chamada iluminação. Eles não tinham a iluminação. E o Espírito Santo onde estava? Trabalhando na vida de todos. Em Mateus capítulo 16, o Espírito Santo, após a pergunta de Jesus sobre quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou, o Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus Cristo é o Cristo do grego, né? E Mashiach, ou Messias. Então, o Espírito Santo revelou que Jesus é quem? É o ungido, o Salvador, aquele de Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus se alegrou muito e disse que não foi pessoas que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Olha só o que a palavra de Deus diz em Atos 1,16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Quem está falando aqui? Aquele que não compreendia a Escritura. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Eles, antes mesmo de Atos capítulo 2, estão compreendendo o plano da salvação. Estão compreendendo o plano da obra redentora de Cristo Jesus. Vamos mais para frente, que tem surpresa aí na palavra do Senhor. Qual o propósito da missão de 40 dias? Primeiro, dar testemunho da ressurreição. Segundo, vivificar nos apóstolos a esperança, a fé e a comunhão. Em Lucas capítulo 4, nos dois que iam de caminho para Emaús, a Bíblia diz que Jesus abriu as Escrituras. Jesus começou a falar acerca dele desde a Torá, desde o início da palavra de Deus até os seus dias. Podemos dizer que seria a maior pregação que Jesus Cristo já ministrou de uma vez só. Enquanto eles caminhavam alguns quilômetros, Jesus Cristo pregava. E qual era o resultado dessa pregação? O que aconteceu com esses discípulos enquanto Jesus pregava? Ele diz, não é verdade que também, quando ele falava e abria as Escrituras, ardia o nosso coração? E o objetivo de Jesus Cristo era renovar a fé, a esperança e a comunhão. E eles estavam indo embora. Eles constrangeram Jesus a ficar, porque já era o início de noite. Jesus ficou. E quando Jesus foi partir o pão, eles conheceram que aquele homem que estava em uma outra forma era Jesus Cristo. E Jesus Cristo desapareceu na frente deles. Por que ele desapareceu? Porque o propósito havia sido cumprido. E qual é o propósito? Iluminar a mente deles, para que eles compreendam a obra de Deus. E de que forma nós temos a iluminação do entendimento sobre a obra de Deus? Através da palavra de Deus. Jesus Cristo veio pregar para os seus discípulos, para os seus escolhidos, para os seus chamados, a palavra de Deus e ensiná-los que tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aconteceu era o propósito de Deus. É dessa forma as situações pessoais que cada um de nós temos. Passamos por situações de sofrimentos e não compreendemos que Deus no sofrimento está trabalhando. Quando tudo é concluído, Deus vem nos explicar através da sua palavra que tudo aquilo era apenas mais um dos processos. Tudo na nossa vida tem um processo. A salvação tem um processo. O sacrifício de Cristo teve um processo. Na vida de Israel, tanto a sua glória como a sua queda e a sua futura redenção também tem um processo. É o Deus dos processos trabalhando também neste momento para reavivar, vivificar os que estão tristes e chorando e trancafiados no cenáculo com medo dos romanos. Mas as coisas vão mudar, não vão ficar assim. No Evangelho de João, no capítulo 16, nas últimas instruções de Jesus Cristo, lá na ceia, antes de ir para o Getsemane, Jesus disse,
no versículo 32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Eles iriam abandonar Jesus desde o Getsemane até a crucificação, ficando apenas no sopé da cruz, o apóstolo João, sua mãe e mais outras 2 Marias. Eles estavam entristecidos porque eles não queriam que isso acontecesse, mas porque eles não compreendiam a obra do Messias. E era necessário que isso tudo acontecesse, que ele morresse. E se levantassem esses inimigos permitidos por Deus, conforme Atos capítulo 4, Herodes, Pilatos e os judeus, e os entregassem a ser crucificado. E agora, na ressurreição de Cristo Jesus, Jesus está vivificando esses que estão tristes e chorando e trancafiados, e lhe dando o real sentido e a necessidade de estarem juntos em perseverança e em esperança, porque Jesus está vivo. Na mesma noite que os dois que de caminho para Emaús entenderam que era Jesus, que estava com eles, eles voltaram à noite. O judeu não anda muito à noite, né? E eles voltaram à noite para a comunhão. E quando chegaram lá, os outros discípulos já estavam testificando que viram Jesus também. Eles disseram, ele apareceu a Maria Madalena e apareceu a Pedro também. Então Jesus está fazendo o quê? Está aparecendo a todos os apóstolos e animando eles, dando graça a eles para que eles voltem à comunhão, porque ele tem algo especial para apresentar a eles e para declarar a eles acerca disso e acerca da sua obra. Eles precisariam ouvir isso. Resultado da aparição de Jesus aos discípulos. Lucas 24, 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Iluminação, olhos espirituais abertos. Quando eles voltaram lá para a comunhão com os outros discípulos, diz no versículo 34, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Um dos textos-chave para esse estudo também, segundo a obra de Jesus Cristo ressurreto sobre a vida dos apóstolos, é o versículo 45. Grave bem esse versículo. O versículo 45 diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus agora está se aproximando e aparecendo aos apóstolos que estão todos reunidos em comunhão. Jesus aparece para eles, diz que convinha que deveria se cumprir tudo, desde a parte de Moisés, o que estava escrito, dos profetas e dos salmos, segundo o versículo 44, e abriu-lhes o entendimento para compreender as Sagradas Escrituras. Jesus estava falando para pessoas que não conheciam. Olha só, judeus que não entendiam a Torá, os profetas e os salmos, interpretando eles acerca da obra de Jesus Cristo. Jesus disse àqueles que o ouviam, tanto os saduceus, os fariseus como os apóstolos, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque elas testificam de mim. Então Jesus agora, de forma graciosa, aparecendo para eles pessoalmente, está abrindo o entendimento. Quando Jesus fala, eles começam a compreender as coisas. Só que Jesus já havia falado tudo isso antes e eles não compreendiam. Mas agora é diferente. Jesus está ressurreto e tem uma grande incumbência para eles aqui. Então a primeira coisa, dar testemunho da ressurreição. A segunda coisa é vivificar nos apóstolos a esperança e a comunhão. A terceira coisa é lhes abrir o entendimento. Vamos conferir o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Antes de Jesus subir aos céus, ele estava na terra, iluminando eles, renovando a alegria, vivificando eles, e dando mandamento a eles. Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para lhes dar ordens e mandamentos. E que ordem é essa? Que mandamento é esse? Que coisa curiosa é essa acerca do caminho do Espírito que nós assistimos, que nós estudamos no vídeo anterior? Que mandamentos são esses que Jesus vai dar aos apóstolos agora ressurreto? Antes de entrarmos no clímax desse estudo, que é o sopro do Espírito, que está dentro desse contexto, o quarto ponto sobre a missão de Jesus em 40 dias, que o primeiro foi dar testemunho da ressurreição
vivificar a fé, a esperança dos apóstolos, abrir o entendimento para que eles compreendam as Sagradas Escrituras, é também exortá-los a esperar a promessa. Então, enquanto Jesus está ressurreto, antes de ascender aos céus, Jesus está exortando eles, ou lhe dando mandamentos, para que eles esperem do Pai a promessa. Que promessa é essa? Vamos conferir nas Sagradas Escrituras o que Jesus disse a eles. Atos 1, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, ele falando da promessa, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Algo revelador, a palavra de Deus está falando conosco. E estando com eles, determinou, Jesus está dando ordens, que eles permanecessem na cidade de Jerusalém, para esperar a promessa. A promessa. Eles sabem que promessa é essa. Jesus falou sobre essa promessa, em especial, do Evangelho de João, do final do capítulo 13 até o capítulo 17. E no próximo ponto desse estudo, sobre o sopro e sobre a iluminação do Espírito, nós iremos compreender ainda um pouco mais sobre todas as palavras de Jesus e a promessa do Paráclito, ou do Paracleto, daquele que havia de vir. Então, em Atos capítulo 1, 4 e 5, Jesus está falando sobre algo que vem do Pai, que de mim ouviste, ou seja, vocês ouviram falar a promessa do Pai. E no versículo 5, que ainda está dentro do contexto, ele diz, porque na verdade, a iniciação com João, o batismo com João, com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus está dizendo, eu estou aqui com vocês, e vocês serão iniciados, vocês serão batizados. Batismo, iniciação. João Batista pregou arrependimento, iniciou com batismo. Jesus pregou arrependimento e os seus apóstolos batizavam. Agora a igreja irá iniciar e os apóstolos vão batizar em grande número as pessoas. Muitos vão se converter. Uma verdadeira explosão de conversão. Vamos analisar os textos. Dentro desse contexto está Lucas 24 e o versículo 49, que diz, e eis que sobre vós, preste bem atenção, e eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ligar as coisas. Sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 49, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, no versículo 49, está dizendo que ele irá enviar a promessa do Pai. Eis que sobre vós envio. Só que Jesus está do lado deles. Jesus está falando e vai subir. Ele diz, eis que eu entrego. E nós iremos confirmar em vários outros versículos que Jesus está falando sobre fazer isso após a sua subida. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos se aproximando do clímax desse estudo. Estamos no ponto número 2, a missão de Jesus em 40 dias. Nesse estudo nós estamos estudando sobre trazer a resposta à seguinte pergunta. O Espírito Santo foi dado à igreja no sopro de Jesus ou no dia de Pentecostes? Nós estamos se utilizando da regra básica da hermenêutica em que a Bíblia explica a Bíblia. Que quando há uma dificuldade em um texto, se utiliza de outros textos para lançar luz a esse texto. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso lemos tantos versículos, por isso narramos tantas histórias. Estudamos o primeiro ponto, o caminho do Espírito Santo. Se você não estudou, vá na playlist atualizando que você vai lá estudar. O caminho do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento, da criação até a morte de Jesus. Acabamos de estudar, estamos finalizando aqui agora, a missão de Jesus em 40 dias. Entendemos qual o propósito dessa missão de Jesus em 40 dias, que é dar testemunho da ressurreição, vivificar na fé, a fé dos apóstolos, a esperança e as promessas, abrir o entendimento para que eles compreendam a obra de Jesus através das Escrituras Sagradas e exortá-los a esperar a promessa do Pai, a conclusão da obra. Agora nós iremos para este vídeo e nós iremos para um próximo vídeo.
No próximo vídeo nós iremos estudar o seguinte tema: a iluminação do Espírito Santo. E depois iremos para mais um vídeo que é o último, que é o cumprimento da promessa. Então, desde aqui quero agradecer a todos os irmãos, amados irmãos que estão aqui conosco até agora, glorificar o nome de Jesus pela vida de vocês. Confirmem lá se vocês são inscritos, se não, se inscrevam. Aproveite para compartilhar o vídeo anterior e também esse, ou seja, compartilhe essa playlist atualizando sobre em que momento o Espírito Santo foi entregue à igreja, e deixe o seu comentário aí embaixo. Não esqueça de deixar o seu comentário que você desejar deixar, dando também o like. E aqui eu quero agradecer, louvar ao nome do Senhor, e vamos nos encontrar no próximo vídeo, onde nós iremos estudar sobre a iluminação do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.